Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos para mais uma aula de história aqui e um ano que se inicia, né? Olha só, um ano letivo aí se iniciando, a gente aqui cheio de entusiasmo, né? A gente aqui sabe que a educação é uma ferramenta aí, né, para a gente evoluir. É tão importante, né, a gente ter conhecimento, se informar. E a gente vai, né, começar esse ano aí abrindo, né, as portas aí do conhecimento, do aprendizado. Então, que esse ano seja muito legal, né, para a gente aqui, de muito trabalho, de muito estudo. E quero dizer aqui as boas-vindas para todo mundo, certo? Depois de umas férias aí, né, para descansar, né, se divertir, passear, agora é o momento da gente estudar e estudar história. Veja só, e a gente hoje na aula vai trabalhar um pouquinho, né, da importância dessa disciplina, né? Por que a história é tão importante, estudar a história é tão importante, não é mesmo? Mas antes da gente iniciar o tema aqui da nossa aula, eu quero dizer que eu sou professora Vanessa, né, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estaremos aqui nesse ano, né, acompanhando aí as aulas de história, né? Estamos aqui juntos, melhor dizendo, né, com as aulas de história do 8º ano, certo? E eu sempre costumo falar, né, que a gente sempre anda em boas companhias. Claro, né? Quando a gente está em equipe, quando a gente trabalha em equipe, né? Num coletivo, a gente se fortalece, né? Esse aprendizado, ele fica bem mais forte, certo? Então, já que eu estou dizendo isso, né? Eu quero dar as boas-vindas também para a Helena, que nos acompanha aqui, fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade, para que esse conhecimento chegue para todo mundo, né? Que é importante, né? A inclusão, certo? Então, seja bem-vinda, Helena, bom trabalho também, né? Para que a gente possa iniciar com todo o gás esse ano aqui, certo? A gente também conta com a equipe aqui de produção maravilhosa, certo? Que sem eles também a gente não conseguiria andar, viu, gente? A galera aqui, olha, é um corre-corre para que essa aula chegue aí na sua telinha com uma qualidade maravilhosa. Então a gente conta aqui com Isa, com Juninho, um beijo bem grande também, né, gente? Começando esse ano aqui, nesse vapor, todo gás, certo? Essa galera que está aqui junto com a gente também como uma galera maior ainda, né? Gigante que tem aqui na produção. E junto aqui comigo para acompanhar essas aulas, para que a gente possa dialogar, né? Fazer essa troca aqui, bater um papo. Olha só o queridíssimo professor Luciano, que também chegou aqui, ó, renovadíssimo, depois de umas férias, viajou, viu? Passeou bastante, assistiu filme, leu livros, não é mesmo, professor Luciano? Oh, mais ou menos, né? Então a gente chega aqui para mais um ano, acompanhando essa turminha do 8º ano. Então a professora Vanessa vai estar com vocês e eu vou estar acompanhando a professora Vanessa. Então a gente quer desejar para todos e todas um bom ano letivo e nesse sentido tem alguns avisos que a gente tem que passar para vocês. Primeiro deles é que vocês podem assistir essa aula, né? Como a professora já apresentou a equipe da produção da TV Nova, então vocês podem acompanhar essa aula no primeiro turno ao vivo, né? Pela TV Nova. Essa aula no turno seguinte ela é reprisada. Ela vai para o canal, ó aqui, ó, Educa Recife aqui, ó. Estão vendo? Então tem um canal no YouTube do Educa Recife. Assim que a aula é transmitida, ela sobe lá pro canal do YouTube e vocês podem revisar. Quem não assistir a aula pode revisar, né? A aula, pode assistir quantas vezes você quiser no YouTube, pode compartilhar para o seu colega, para sua colega, o seu professor, professora, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, para quem você quiser. E tecer lá os comentários, que na medida do possível a gente vai vendo os comentários e vai respondendo.
Mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que avisar e nesse primeiro momento e a gente vai continuar lembrando até o último dia de aula, é que o Educa Recife também tem um aplicativo para celular. Então você vai fazer o download, né, do aplicativo. Aí para isso, ó, a produção, Juninho, meu xará, já vai trabalhar aí, vai jogar aqui, ó aqui, ó, QR Codes, estão vendo aqui? Então aponta o celular para o QR Code e ele vai direcionar você para a loja de aplicativos, seja do Android ou do iOS. Você faz o download, instala, conversa com a gestão da sua escola que vai lhe dar um login e uma senha. Se seguir o padrão, você vai ter um login lá associado ao seu nome de matrícula, né? Nome, número de matrícula, e a senha será muito provavelmente a sua data de nascimento. Então, faz o download porque com o aplicativo do Educa Recife, você pode assistir também ao vivo as nossas aulas pela internet. E o melhor, professora, com a sua internet financiada, você não vai pagar do seu pacote de dados do celular para assistir às aulas. E essas aulas ficam também depois no repositório do aplicativo. Você vai ver que o aplicativo tem várias seções, uma delas é o repositório. Então, nesse sentido, você assiste e é como eu digo também, só não assiste se não quiser. Exatamente. Então vamos embora para a aula, porque hoje é a primeira aula aí e eu já estou curioso aqui para saber aqui o que é que a gente vai estudar e aprender aqui junto com vocês. Exatamente, okay? né? Vamos embora agora dar aí, né, um movimento aqui nos estudos. E é justamente isso, né? O professor aí, Luciano, já fez um tutorial como você pode interagir com a gente, né? É importante essa interação, essa participação de vocês. A gente sempre reforça isso aqui nas nossas aulas do Educa Recife, porque, de fato, né, gente, esse aprendizado que a gente, né, absorve, nasce com a troca com o outro, né, no encontro com o outro. Então, por isso que é importante, mesmo que a gente esteja distante fisicamente, né, mas a gente pode se aproximar, né, na interação aí com vocês, nesse chat, também deixando comentários lá no canal do YouTube, que a gente fica bem espertos e ligados nos comentários de vocês. Bom, e tem um detalhe que mencionou e eu também não mencionei aqui. Eu tô aqui nesse computador lindo, maravilhoso aqui, ó. Olha, especial Educa Recife aqui, ó. Não é à toa não. É porque no momento em que a gente está transmitindo a aula, quem está acompanhando pelo aplicativo tem acesso ao chat. Isso. E você pode mandar as suas perguntas, os seus comentários, nem que seja um bom dia, dizer seu nome, a escola de onde você está assistindo, né? Onde você está matriculado, matriculada. Vai chegar aqui no computador e eu vou ler o seu comentário aqui ao vivo. Então, a gente está no computador aqui porque qualquer pergunta ou comentário sobre a aula, você pode interagir ao vivo conosco. Então, vamos lá, né, professora? Vamos embora, né? Vamos arregaçar as mangas aí, que a gente ainda está naquele ritmo de férias, seguindo devagar. Mas vamos embora que o ano só está começando, certo? Bom, então vamos para o tema, né, da nossa aula, que eu já me adiantei, né? Já dei um spoiler ali no início da aula. E é o quê, né? Por que é preciso estudar história, né? A gente está aqui com o componente curricular, como eu falei, né, de história. E por que é tão importante, né, a gente estudar a história? A gente sabe, né, que quando a gente está estudando história, é quando a gente está observando também as mudanças e permanências, né, do tempo ali, ao longo do tempo e do espaço, né? A gente sabe que nós, seres humanos, somos esses que construímos, né, a história, certo? Então vamos tentar aqui, né, destrinchar, né, estudar o porquê é tão importante a gente ter, né, uma disciplina, né, um componente curricular, melhor dizendo, de história, né? Essa disciplina que muitas vezes as pessoas dizem:
eu não gosto muito de ler, eu não gosto muito de decorar data e tal, mas história não é decorar data, não, né? É a gente entender um contexto que é muito mais complexo, né? Que entre as relações, né? Que fala dos conflitos sociais, das problemáticas sociais, é muito mais amplo, né? A gente, quando está estudando história, não é decoreba, como se diz, né? É entender, se aprofundar, colocar uma luz, uma lupa naquele acontecimento histórico, né? E tentar entender. E também saber a importância de nós nesse processo, né? Que nós somos sujeitos históricos, agente transformador, né? Então, em menor ou em maior grau, né, a gente altera, né, esse processo aí, né? E como é que a gente faz, né? A gente também exerce nossa cidadania, né? E a partir dela é que a gente também vai transformando esses processos todos aí ao longo da história da humanidade, certo? Então vamos embora aqui, ó. Então já começo a indagar vocês aí. Para você, o que é história, hein? O que é essa danada aí, história, que é tão importante, né, nas nossas vidas, nas nossas relações sociais, né? Eu já dei alguns spoilers aqui, já falei algumas coisas, e aí eu pergunto a vocês, né, por que é importante história? Eu sou suspeita de falar, né, porque eu adoro estudar, eu acho que o professor Luciano também é suspeito aí, porque é outro admirador desse conteúdo aí, né, de história, né, que é importante, desse componente curricular, certo? Então vamos embora aqui. A história, né, ela amplia o mundo no qual vivemos, dá sentido a ele, oferece outros sentidos também. Olha aí o que eu estava falando, né? Porque é importante a gente entender a história. E a gente pode fazer até um parêntese aqui, né, um pouco, que não só a história, né, a gente também pode dialogar com outros componentes das ciências humanas, né, que podem dialogar e a gente poder fazer, né, essa ampliação do mundo, certo? Entender profundamente sobre esse mundo do qual nós vivemos, certo? E a gente também pode puxar um link aqui, né, que nos últimos anos a gente viu, né, não só nos últimos anos, mas sempre tem uns recortes aí ao longo da história das ciências humanas e está sempre em perigo, né? Porque, né, muitas vezes as pessoas colocam essas disciplinas, né, do que a gente tem dentro da nossa escola, ciências, geografia, né, artes, filosofia, sociologia, né, porque é justamente elas que fazem a gente refletir, né, a gente ampliar esse mundo, a gente olhar as entrelinhas ali dos processos históricos sociais, né. Então, muitas vezes, as pessoas, né, ali que querem governar pelo medo, pela ameaça, colocam essas disciplinas, né, em perigo, mas não, é ela que nos liberta na realidade, né, professor Luciano? Então, por isso que é bom a gente ficar atento, né? Porque é muito importante a gente entender a nossa história, a história do nosso país, a história do mundo, porque vira chave, né? A gente tem um outro entendimento, certo? E também é importante a gente refletir sobre aquela história oficial ali que nos colocam, né? A gente ir de fato nas nuances, nas entrelinhas, né? Porque às vezes alguns grupos sociais, né, eles ficam apagados, ocultados dentro dessa grande história oficial, né, que muitas vezes quer ali colocar, impor um poder ideológico na realidade, né? Então é importante também a gente tratar de entender essas nuances, né? E para além dessa história oficial que muitas vezes é colocada aí e a gente precisa também questioná-la, certo? Então vamos lá. Aí eu trouxe aqui algumas frases, né, para nos inspirar. Vejam só, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né? Quando a gente não entende aí, não conhece a história,
seja do mundo, seja do seu país, inclusive até da sua comunidade, da sua cidade, ele está o quê? Condenado realmente a repetir. E repetir padrões muitas vezes, né? Que são padrões de opressão, né? Que são padrões de violência. Então, por isso que é importante despertar esse olhar de conhecer toda a história, o processo histórico, para que a gente possa furar essa bolha, né? Para que a gente possa ir além, certo? Então, outra frase aqui, né? A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la, certo? Então, é justamente isso. Se a gente está naquela, né, visão ali com véu, vamos dizer assim, né? Na cegueira social, a gente não consegue, né, adentrar e entender de fato a realidade para que a gente possa transformá-la, modificá-la, certo? Então, por isso que a primeira condição, o primeiro passo para a gente avançar, para a gente de fato ter mudanças, a gente precisa conhecer, certo? Então, vamos lembrar aqui, né? Relembrar a importância de se estudar a história da nossa comunidade, da nossa cidade e do nosso país. Olha aí o que eu estava falando. Será que você sabe da história aí da sua comunidade, como a sua comunidade surgiu, né? Quais foram os acontecimentos ali que ocorreram, os desdobramentos, né? A gente também fala muito no contexto da história que a história não é linear, né? Muitas vezes a gente acha que é um acontecimento atrás do outro, assim como se fosse uma coisa, né, que desce de uma forma linear, mas não, né? Ela tem os desdobramentos dela e muitas vezes é bem complexo assim, né? Então, e você sabe também da história da sua cidade, do seu país? Será que você conhece de fato a história, né? Então, é justamente isso que a gente quer refletir hoje na aula. A história nos ensina que tudo na sociedade humana é construído e se transforma no tempo e no espaço. Olha aí, eu falei no início da aula, né, anteriormente, que tudo é construído dentro desse contexto aí de tempo e espaço, certo? Inclusive a comunidade onde você mora. E nós somos esses agentes, né, autores sociais, né, atores sociais, melhor dizendo, né? E aí fica aqui um convite para que a gente possa ser protagonista, né, dessa atuação aí social, certo? Por isso, a importância e a reflexão, reforçando aqui, da gente estudar, né, essas disciplinas, inclusive dessas ciências humanas, né, que trata aí desse ser humano no meio social. E é importante também a gente frisar que quando a gente vê aqui, olha, a sociedade humana é construída, reforçando aqui, olha só, a história nos ensina que tudo na sociedade é construído. É importante a gente trazer essa questão, porque não é um processo que vem natural ou algo que é dado, né? A gente constrói. E do mesmo jeito que a gente constrói, a gente pode transformar aquela construção, né? Porque às vezes aquela construção não está muito legal. Então é a gente que tem esse poder de transformar. Então é importante que fique, né, aí claro que não é algo que vem ali, né, natural, que não pode ser modificado, né, que é algo que é dado. Não, a gente que constrói. Então, se a gente constrói, a gente também destrói, reconstrói, enfim, nós que temos esse poder, né? Somos esses sujeitos, né? Agentes transformadores, ok? E a sua história? E aí? Será que você sabe da sua história, a história da sua família, enfim? E aí? O que você faz é importante para a história? Olha aí que a gente já estava ali conversando um pouco anteriormente, né? Será o que a gente faz, né? Não só em termos individuais, mas principalmente coletivamente, né? Será que tem impacto? Altera alguma coisa dentro da nossa sociedade? Será que a sua história é importante para a história do nosso país e do mundo? Fica aí essas reflexões, certo? Será que os historiadores, né, essas pessoas que têm uma análise minuciosa, né, que vai estudar profundamente ali a história, eles inventam a história? Em que se baseiam historiadores para escrever a história? E aí?
tem algumas coisas que eles vão se basear, porque não é de forma aleatória assim, né? Eles vão se basear em algumas ferramentas ali que vão auxiliar para que eles possam entender, né, determinados acontecimentos históricos, ok? Por que a história é importante? E aí, por que será que ela é importante? E aí, professor Luciano, quer falar alguma coisa? Quer dizer algo? A gente tem uma pergunta muito interessante aí, né? Por que a história é importante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos raciocinar da seguinte forma. Imagine que eu encontro a professora Vanessa em um local, ela sentada numa rua qualquer, sentada ali, aí eu acho estranho ela sentada do nada ali e paro para perguntar, olha, quem é você? O que é que você está fazendo aí? Ela, eu não sei. E não consegue me responder nada. Ela perdeu a memória e não consegue responder nada. Né? Então ela se torna, a partir daquele momento, uma pessoa, digamos assim, sem identidade. Ela perdeu a sua identidade ali, ela não consegue lembrar o nome, idade, de onde vem, quem são seus pais, se ela tem irmãos, irmãs, onde ela mora. Então, mais ou menos acontece a mesma coisa com uma pessoa que não conhece a respeito da história do seu povo, a história do seu país. É uma pessoa que não adquire uma identidade nesse sentido, identidade territorial, identidade nacional. E a gente pode dizer que é uma pessoa que está ali alienada, né, a tudo que está acontecendo. Então, uma pessoa sem memória, ela se torna uma pessoa muito fácil de ser enganada. Porque basta alguém dizer, ah, eu sei quem é você, e você é de tal canto, você fazia isso, 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 e a pessoa vai acreditar. Então, quando a gente não conhece a história do nosso país, a gente tende a acreditar em tudo que é lorota que nos conta. A gente tende a acreditar, por exemplo, que determinados fatos que aconteceram, eles ou não aconteceram do jeito que a historiografia diz que aconteceu. Citar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, em ditadura militar no Brasil. Se a gente não conhece a história do Brasil, há quem diga, né, que a gente não teve um golpe militar aqui no Brasil. Você não estudou, você não conhece, então você tende a acreditar. Mas a história, a partir de várias fontes de pesquisa, né, de vários estudos, nos mostram que a gente teve um regime aqui de 21 anos, onde as liberdades foram caçadas, onde se rompeu, por exemplo, com a questão do habeas corpus, que é o direito, né, que toda pessoa acusada de algum crime ela tem de responder em liberdade, salvo algumas exceções. Então o cara era acusado de um crime, ele era automaticamente preso e não podia nem responder com relação àquilo, ele já estava previamente julgado, né? Então, nesse sentido, é complicado, né? Aí há quem duvide, mesmo a historiografia oficial, a partir de anos de estudos e pesquisa com rigor científico, mostrando que a gente teve a cassação, né, de direitos políticos, gente foi exilado, gente foi perseguido, gente foi torturado, gente morreu torturada. Então, se a gente não conhece, a gente tende a acreditar e, inclusive, a estar defendendo teorias aí absurdas, né, referente a uma série de questões. E a gente vive num processo aí de desinformação, de fake news, né? A gente precisa ficar atento. E uma coisa importante, né, que a gente precisa aqui colocar é que, assim, o conhecimento histórico, ele não vai nos dar, né, a resposta de tudo, né? Muitas vezes eles trazem reflexão, provocação, né? E a própria história, né, professora, ela está cada dia mais com as Isso. pesquisas, questões vão sendo descobertas. Exato. É sobre o que a gente estava falando, né? Esse conhecimento histórico, estudar história é observar as mudanças e permanências, né? A gente ficar observando sobre essas questões. Então, ela não vai dar resposta de tudo, mas vai nos ajudar a melhorar, né, o comportamento aí humano dentro da sociedade, certo?
Então vamos embora aqui. Porque a preservação da memória, vejam só a importância da história. Da memória que o professor Luciano colocou aí, olha a importância da memória. E o estudo de sua história são importantes para que saibamos quem somos, para conhecermos nossa identidade, certo? Olha aí o que a gente já está falando ao longo dessa aula. Quem escreve a história? Vamos entender aqui. O trabalho do historiador é muito interessante, né, pois sua função é interpretar acontecimentos históricos e sem os acontecimentos históricos, o historiador não pode produzir conhecimento. Sem historiador, os acontecimentos não teriam vida também, né? Então, o historiador é esse profissional, né, que se dedica, se debruça aí em estudos, pesquisas, em várias fontes históricas, que a gente vai entender quais são essas fontes históricas, que instrumentos, ferramentas são essas que ele utiliza, né, para escrever essa história, né? Então, eles vão, né, atrás dessas ferramentas, interpretar, né, fazer um estudo minucioso para entender e, né, tirar alguns resultados daquilo ali, certo? E aí, por que em uma aula de histórias falamos tanto sobre memória? História e memória são a mesma coisa? E aí, será que são? O que as diferenciam, né? O que é que diferencia? Qual é a diferença da história e da memória? A história é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. O trabalho do historiador inclui uma análise minuciosa dos documentos que permite o estudo do passado. Olha aí. E também de entender o nosso presente, né? O nosso momento histórico. Inclusive, estamos vivendo um momento histórico. Olha aí. E como é que a gente quer, né? Quais escolhas queremos fazer? Que marcas queremos deixar nesse momento histórico? A gente viveu pandemia, né? Aqui no nosso país, né? A gente viveu o ano passado, um ano de eleição, de tantos acontecimentos aí. Que marca queremos deixar, né? Nesse momento histórico que estamos vivendo? E olha aí, vamos entender, conceituar memória, né? Memória é uma construção, olha só, em tela cheia. É uma construção que pode ser transmitida para gerações seguintes. Olha aí o que o professor Luciano comentou e a gente reforçando aqui, né? É através da memória que a gente pode transmitir, né, para outras gerações algo que aconteceu no passado. Certo? Por isso que é tão importante a memória no trabalho de um historiador e para a história também, ok? O historiador analisa um acontecimento com base em fontes históricas, que a gente estava falando, aceita ou recusa, é importante entender isso, que ele pode aceitar ou dizer, não, essa daqui não é válido, né? Então, ele aceita ou recusa interpretações já existentes, colhe depoimento e chega a uma conclusão. E aí o questionamento da garota, né? E as fontes históricas? Que fontes históricas são essas? Vamos entender. As fontes históricas são as escritas, são as cédulas de identidade, diários, leis, né? Todos os documentos ali, né, que tem escrita são bases, né, que o historiador utiliza para o trabalho dele. As visuais, que podem ser pinturas, desenhos, cartões postais. E já tem as orais também, que podem ser cantigas, lendas, entrevistas, né? Tudo isso são instrumentos, ferramentas que esse historiador utiliza para o seu trabalho, certo? E é chamado de fontes históricas. É a fonte aí de onde o historiador pega para interpretar, né? E dar o resultado aí do seu trabalho. E aí a gente vai ver um vídeo bem curtinho para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos, da importância, né, do estudo da história, da memória. O Brasil desde sempre sofre com um problema de memória bastante crônico. Para se aprender com os erros do passado, para a gente poder construir em cima disso e fazer um futuro diferente, onde as pessoas não vão construir as vidas em cima dos mesmos problemas, a gente precisa saber registrar e lembrar do que foi feito. Por
Por isso mesmo, quem conta com o erro repetido, ou pelo menos não quer pagar pelo erro cometido, tenta apagar essas memórias. E quando não podem apagar, tentam pelo menos distorcer as nossas lembranças. Sem lembrar do que nós passamos, sem acumular memórias, a gente não tem nem como interpretar o que nós vivemos no presente, muito menos se precaver do que pode acontecer no futuro. A gente não tem como crescer sem memórias. Por isso precisamos lutar por elas. Lutar para preservar museus, preservar universidades e outras instituições de pesquisa que são desenhadas para poder preservar fatos, números e documentos que registram o que realmente aconteceu e não como a gente se sentia a respeito de um passado idealizado. A gente tem que lutar para não deixar que as memórias sejam esquecidas, distorcidas, apagadas, alteradas e principalmente lutar por aqueles que continuam e que vão levar essas memórias adiante, que vão repassar isso para garantir que a gente não vai repetir os mesmos erros acontecidos nessa ou na próxima geração. Essas pessoas já vão estar ocupadas resolvendo os problemas que a gente deixou ao esquecer do nosso passado, como aconteceu na pandemia, como é o caso dos órfãos da Covid, que são memórias vivas do que o país fez e deixou de fazer quando esqueceu o quão grande poderia ser. O recado aí, né? Por isso que é importante também a gente preservar espaços, né, que contam dessa memória, como museus, a cultura popular também, né, que é aí preservá-la para que a gente possa, né, entender e interpretar e ressignificar, né, e saber para onde a gente quer ir, que marca a gente quer deixar na humanidade e na sociedade, certo? E aí fica uma reflexão. Qual é, afinal, a importância do estudo da história para o ser humano e para a sociedade? Fica aí para vocês dialogarem com seus professores, com seus colegas na sua escola e deixa para a gente ir lá, né, nos comentários. Comenta aqui também no chat, que a gente fica bem feliz aí com a participação e interação de vocês. Por hoje é só, professor Luciano. É isso aí, gente. Estamos de volta. Adorei aí a aula. Muitas questões importantes. Mas a gente continua nas próximas, né, professora? Tchau, tchau. Exatamente, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até as próximas aulas. Um beijo grande. Tchau, tchau.